Vamos ao debate. Eu quis trazer esse tema aqui para vocês, mas a gente precisa fazer uma rodada rápida. Por quê? Porque nós vimos ainda há pouco o que aconteceu hoje pela manhã, Tarcísio sendo hostilizado ali numa reunião do PL. Tarcísio, que é do Republicanos, mas é afiliado político do presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio aparece em primeiro nessa pesquisa aí, muito longe de outros, inclusive o filho do presidente ali, que está bem lá atrás na pesquisa, como a preferência da direita. Tarcísio tem força política para representar a direita? Olha, Lu, eu acho que esses dias vão ser significativos nesse sentido. É claro que o Tarcísio é um nome mais ponderado da direita e eu acho que depois dessa polarização que nós tivemos e com a elegibilidade do Bolsonaro, desponta o nome Tarcísio. Mas ainda é tudo muito prematuro, não é? A gente já está no começo, as eleições estão muito lá na frente e tudo vai depender do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que tem eleitores fiéis e que representa ainda muito a direita. Então, assim, a gente tem que aguardar, é muito prematuro o que vai acontecer. E a gente sabe também que não é bom lançar candidato logo no início, porque ele começa a apanhar, não é? E não chega até o final das eleições. Tudo vai depender aí de uma série de ajustes e da posição do Bolsonaro. E será que é por isso que Tarcísio de Freitas sempre repele essa ideia de ser candidato à presidência em 2026 e fala que quer ser governador ainda, ele é muito jovem, porque ele não quer estar nessa fogueira tão cedo? Pois é, essa fogueira, ela é muito difícil para o Tarcísio nesse momento. Eu me lembro lá atrás, Lu, há pouco tempo atrás, a gente debateu aqui a questão de que essa decisão do TSE de julgar a inelegibilidade do Bolsonaro antecipou o debate dentro da direita, o que dá tempo para eles escolherem um candidato. E eu defendi que, olha, vai dar tempo para eles se fragmentarem e brigarem internamente, que eu não acho que vai ser fácil encontrar uma unidade, como não foi em nenhuma das outras eleições. A gente vai lembrar que no primeiro turno saem milhares de candidatos. E o grande problema que estava acontecendo, e eu vou afirmar essa tese aqui, é que o Partido dos Trabalhadores e o nome do presidente Lula unificado eram quase inderrotáveis. Esse é um problema fundamental da democracia brasileira, que foi o problema do impeachment e foi o problema da inelegibilidade do presidente Lula. Então a gente tem um problema, eu acho que a direita está com um problema. Essa pesquisa aqui, ao colocar o nome do Tarcísio, toca fogo mais no cenário. O que nós vimos hoje no diálogo com o bolsonarista, onde ele foi quase vaiado, a manifestação na rede social do Bolsonaro é um prelúdio do caos no ambiente da direita. E a gente dizia, o Hélio, aqui, depois da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, você não estava aqui porque abandonou a gente, tá, Hélio? Mas a gente dizia aqui que, não, a direita podia se unir agora em um nome, em torno de um nome. Eu falava assim, talvez se dividir também, porque você veja bem, né? Então, herdar, né, o espólio de Bolsonaro, né, o espólio político, é também algo que muita gente quer. Tarcísio logo tirou dele e falou, nossa, não, eu quero ficar aqui no governo de São Paulo ainda, sou jovem, tenho muito tempo para frente e também, a princípio, poderia enfrentar talvez um nome político muito forte do lado da progressista, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar desse dizer que não vai se candidatar. Pois é, algumas coisas interessantes nessa pesquisa eu achei. Em primeiro lugar, que o tal do outro nome aparece liderando o segmento de centro, né, pontuando melhor que Tebet, que Alckmin e que Leite, né? Na esquerda, o outro nome já é terceiro. E na direita, curiosamente, não existe essa dúvida sobre outro nome. A direita parece, segundo essa pesquisa, ter um entendimento de quem são os nomes que fazem sentido e o outro nome nem pontua. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda é que o Lula parece ter uma deficiência séria, que é não ter conseguido formar um sucessor. Você veja que o segundo colocado na esquerda é o Haddad, que é ruim de voto, ele está muito, mas muito atrás do Lula. Então o Lula continua sendo a única figura da esquerda, né? E o outro nome está logo em seguida ali, logo depois da Haddad, o outro nome, um nome indefinido, pontua, pelo amor de Deus, não queremos esses nomes, queremos outro nome. Agora, sobre o Tarcísio, ele é fora da curva, porque não só ele está liderando de forma muito clara, mas se você acessar os dados de rejeição, o Tarcísio é o único desses, sei lá, 20 nomes que a gente mencionou aí, que tem menos de 30% de rejeição.
E quem tem menos de 40%, além do Tarcísio, só o Zema e o Leite. E o Leite está pontuando com tão poucos por cento que eu diria que quem realmente está com pouca rejeição e que tem chances são o Zema e o Tarcísio. Agora, eu já vou concluir, Luciana. O Tarcísio, hoje, acho que tudo muda com os fatos de hoje, porque está se ensaiando um rompimento com o Bolsonaro. Ele tirou uma foto ao lado do Haddad, que está horrorizando os bolsonaristas, né? E ele se posicionou de uma forma muito simpática à reforma tributária, em oposição à posição do PL. Então, eu acho que a rejeição do Tarcísio, que está pontuando aí como fora da curva, muito baixa, abaixo de 30%, 26%, se eu não me engano, eu temo que essa rejeição, por conta dos fatos de hoje, vai subir, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque o Tarcísio está estreando também no Executivo, né? E a gente sempre sabe, né? Bom levar isso em consideração. Se tivéssemos tempo aqui, colocaríamos lupa nesse assunto. Mas não dá tempo. Mas ele está estreando no Executivo, era um nome desconhecido, inclusive, em São Paulo. São 6 meses de governo e depois que a gente tem telhado de vidro, né, minha gente? Aí sim a nossa rejeição é que vai para cima ou para baixo. Vamos, Gabi? Uma coisa que eu queria destacar dessa pesquisa é um lado positivo, né? Porque o Tarcísio, até o Hélio levantou um pouco na fala dele, ele é um pouco mais distante da ala ideológica do bolsonarismo, né? Daquela pauta mais de costumes. Ele é uma pessoa que desde o começo do governo, ele se mostrou aberto ao diálogo, inclusive quando aconteceram aquelas tragédias no litoral norte de São Paulo, ele esteve ali junto com o Lula e com o prefeito de São Sebastião, pensaram em atividades conjuntas. Então, ele é muito diferente da ala radical do bolsonarismo. E o fato de ele ter, né, a direita e a extrema-direita ali com 60% de preferência, e aí eu estava lendo aqui outros nomes mais voltados à ala ideológica do bolsonarismo, como Michele Bolsonaro, o próprio Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, estarem muito abaixo nas pesquisas, mostra que talvez essa extrema-direita, né, essa pauta de costumes que fez tanto mal para o país nos últimos anos, esteja ali perdendo um pouco de força. Essa é a minha esperança. Eu sei que ainda é cedo, né? Vai uma pesquisa desse nível agora, no primeiro ano de mandato de todos, mas talvez seja um ponto que nos dê um pouco de esperança de que o reacionarismo está indo embora finalmente. A gente vai acompanhar então com lupa. Olha, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu tenho que me despedir, né? Tenho que me despedir então da Samantha, do Hélio e da Gabi. Hélio, volte mais vezes, abandonou a gente. Eu já falei isso 3 vezes aqui, é para você entender o recado, hein, Hélio Beltrão?